Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de descobrir os segredos do arcano do eremita. Pessoal, é o seguinte, se você gosta do CDH, desse canal maravilhoso aqui, entra em cdh.tv.br, você pode ser um patrocinador nosso, um padrinho ou então um aluno dos nossos cursos online, cdh.tv.br. E esse vídeo aqui ainda é patrocinado por quem? Pela Mansão Rubi, essa pedra preciosa incrustada ali em Piracicaba, mansãorubi.com. Você vai ter acesso lá no site à agenda de eventos da mansão. Eles têm o templo xamânico, tem o terreiro de Umbanda lá dentro, tem os rituais de Ayahuasca que são mensais, tem uma agenda esportiva e volta e meia tem cursos de Bruno Lanaro e Léo Lousada lá na Mansão Rubi. Então fique esperto, sempre entra no site para ver o que está acontecendo. Se você assina a newsletter deles. Boa! E se você é ali de Piracicaba e região, saiba que você tem um espaço para se reunir. Tá começando um grupo de estudo agora de hermetismo lá na Mansão Rubi também, que é o Cárdia. Então, meus amigos, entrem em contato com o pessoal da Mansão Rubi e expandam suas consciências. E hoje nós vamos falar sobre o eremita. Vai pular aqui já na tela, logo de cara, dois decks. Marcélia e Rider-Waite. Os dois são muito parecidos. É o seguinte, tem um velho barbado que tá com uma espécie de túnica, segurando um cajado e uma lanterna. Um tá encapuzado e o outro não. Um olhar para frente e o outro para baixo. Vamos começar então definindo o que é um eremita. Isso. Um eremita é alguém que vai buscar um eremitério para que se isole do mundo e possa trabalhar os seus próprios aspectos sem uma influência externa. Ele pode montar o seu próprio eremitério. Pode, exatamente. Ele pode ir para uma caverna. Isso. Ele pode ir para o alto de um pilar num desfiladeiro, como alguns sábios islâmicos fizeram. Ou seja, ele vai procurar se isolar do mundo para tratar os seus próprios aspectos. Ok? Isso. É o cara que está longe. É o Yoda. É o Yoda. O Yoda é o eremita. O Yoda é o cara que está lá em Dagobah, lá esperando e cuidando dos seus próprios aspectos. Estamos falando de Star Wars, se você não está entendendo. Não é só tarô que a gente fala aqui, não. Então esse cara, o que ele está fazendo? Ele é um cara que ele precisa voltar-se para dentro dele. Ele já tem um bom conhecimento espiritual sobre o mundo, sobre quem ele é, e agora é hora de voltar-se para dentro para ver o que ele vai fazer com isso. E ele segura, portanto, um cajado que o auxilia nessa caminhada. Exatamente. Qual que é a função de um cajado? Um cajado ele pode servir como uma arma, sim, mas ele também auxilia na caminhada. Ele é uma ferramenta de quase que uma bengala. Isso, ele dá o apoio. Ele dá o apoio, mas também tem um certo poder envolvido nele. Então você tem associado a esse poder ali que já está na mão e esse auxílio que o cajado dá no andar, ele é um auxílio de reconhecer aonde eu estou pisando. Mais até do que uma muleta, né, que seria para um apoio, ele mais é... o cajado ele serve para eu ver qual é o solo, qual é o terreno em que eu estou entrando, aonde é que eu estou pisando. Então ele é uma extensão da percepção do eremita. Ele é uma extensão no sentido de que ele alcança mais longe, ele faz com que o eremita descubra antes um perigo, para que ele não pise numa pedra ou caia numa areia movediça, ou que ele não caia num barranco, ou numa armadilha no seu caminho. Então, esse tipo de sabedoria de não cair numa armadilha, de não tropeçar numa pedra, de evitar certos obstáculos do caminho, é esse empoderamento que esse cajado traz. E existe mais uma coisa também. Ele, por si próprio, por ser um cajado, já mostra a idade avançada, totalmente vinculado com a sabedoria alcançada por conta do tempo que já experienciou a vida. Exato. Se a gente for no Rei Leão, nós temos o Rafiki como um mestre ali que vai ajudar em uma série de momentos e ele usa o próprio cajado. Exatamente. E aí, além do cajado, então, que é esse instrumento de trazer essa sabedoria para perto, ele também tem uma lanterna. E para que serve uma lanterna? Para iluminar. De preferência, quando não há luz. Exatamente. Então, para que serve exatamente a lanterna do eremita? Bom, vamos pegar em termos simbólicos. A escuridão é tudo aquilo que eu desconheço, é o desconhecido, e a luz é a luz da consciência, daquilo que eu conheço e reconheço. Então, a lanterna serve para o reconhecimento não só daquilo que eu estou pisando, junto com o cajado e todo o seu poder, mas também para eu iluminar
aonde eu estou indo, iluminar o meu caminho, iluminar as coisas à minha volta. Um descobrimento daquilo que está encoberto. Então quando a gente junta o cajado com a lâmpada, o que, que a gente tem com o farolete? O que, que a gente tem? A gente tem uma capacidade de iluminar aspectos ainda não reconhecidos, dentro e fora. Isso. E também de tocar esses aspectos, de ter um tato prolongado e sentir esses aspectos dentro e fora. E aí vem o terceiro símbolo importante desse arcano, que é o manto. Porque um manto ele serve para proteção. O manto ele vem da ideia simbólica de que ele era usado para que a nossa roupa não se sujasse com a lama ou com os percalços dos caminhos na Idade Média. Então a gente colocava uma capa ou um manto por cima para se proteger disso. Então o que, que esse eremita faz? Ele já é velho, tem a sabedoria. Ele tem o cajado para tatear os percalços e as armadilhas do caminho. E servir de apoio. Servir de apoio para a sabedoria dele e para o poder dele. Isso. E ele tem o farolete que ilumina esses aspectos fora e dentro. O que, que ele faz então? Ele traz tudo isso para dentro do manto dele. E é como se ele mesmo fosse a caverna, ele mesmo fosse o ermitério. Então ele traz todo o conhecimento de uma situação para dentro dele, se fecha dentro desse manto de sabedoria, que já foi iluminado, que já foi tateado, ou seja, ele conhece todos os aspectos daquela situação e aí dentro dele ele vai tomar uma decisão. E existe mais um elemento nesse manto, a simplicidade. Sim. Ele não está adornado, ele não está cheio de coisa. É um manto que, em um dos arcanos, em uma das artes feitas, ele está usando o capuz e em outra não. Isso também é importante. Sim, exatamente. Porque em um arcano ele ainda não colocou o capuz, ele está ainda no processo de trazer aquilo para dentro. No outro arcano ele já colocou o capuz, ou seja, ele já está no processo de ter interiorizado aquilo e de estar tomando uma decisão. E é legal do eremita porque ele como ele é um eremita, ele não tem para quem comunicar a decisão dele. Ou seja, a decisão dele não importa para o mundo, ela importa para ele. Porque baseado no que ele tomou de decisão, ele vai reconhecer mais aspectos essenciais dentro dele. E ele ainda é o número 9, Léo, o número do iniciado. Exatamente, ou seja, aquele que tem a capacidade de fazer isso. Ele já conhece o funcionamento do universo, já sabe como é que as coisas funcionam. Então ele traz isso para dentro dele e fala, ok, como é que esses símbolos me afetam e eu, enquanto essência única e verdadeira, como eu reajo perante isso. Numa virada, por exemplo, como eu estou rumo ao meu autoconhecimento, e aí vira o eremita. É hora de você se voltar para dentro de você. É hora de você falar, ok, quais são as ferramentas que eu tenho já para me conhecer? O que eu já aprendi? Já fui lá fora. Já fui lá fora. Já iluminei alguns aspectos, já tateei, já sei o que me serve, o que é armadilha e o que não é. Então tá na hora de trazer isso para dentro. E aí é a hora de refletir sobre as ferramentas que ganhou, os símbolos que ganhou e os resultados da magia que fez ou os resultados das ações que você fez. Então pega isso de forma fria mesmo, analisa isso, o que eu fiz, qual foi o resultado, o que eu já sei, o que eu gostei, o que eu não gostei. E até compreender os aspectos da própria sombra, né? Sim, os aspectos que não sabe que tem, e também é hora de ter contato com isso. Exatamente, porque a hora que você traz isso pra dentro, você vai começar a jogar uma camada interna de julgamento em tudo que você dissecou da situação, e aí é a hora de você conhecer onde estão os seus paradigmas, seus preconceitos, suas limitações. Então é muito legal quando sai, por exemplo, num processo de autoconhecimento eremita, porque é hora de calar sua boca, ficar quieto, parar de falar sobre isso e trazer isso para dentro e dentro de você refletir e chegar a uma conclusão verdadeira sobre todo aquele processo que se passou. E você, já foi atrás do seu eremita pessoal? Deixa aí nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima. Vamos falar do arcano do Hoje nós vamos falar sobre o... De novo? E hoje nós vamos falar sobre o Hierophante. E você, já foi atrás do seu Hierophante pessoal? Filho da...